Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre oscilações, mais especificamente sobre o movimento harmônico simples amortecido. Então vamos ao modelo matemático que representa essa situação. Aqui nós temos as equações que representam o movimento harmônico simples amortecido. O x é a posição do corpo que oscila. Esse termo A, que multiplica e elevado a menos b sobre 2m vezes t, representa a amplitude, com decaimento exponencial. E esse cosseno representa a parte oscilante da equação, cosseno de ômega-t mais delta. O ômega representa a frequência angular e o delta representa o ângulo de fase. Nessa equação exponencial, nós temos que o B representa a constante de amortecimento e m a massa do corpo que oscila. Essa frequência angular, ela pode ser estabelecida em termos da constante elástica da mola e da constante de amortecimento, por meio dessa expressão, ou seja, ômega é a raiz quadrada de k sobre m menos b quadrado sobre 4m quadrado. Note que esse segundo termo corresponde à parte do amortecimento. Se nós tivermos um movimento harmônico sem amortecimento, a frequência angular é raiz de k sobre m. Então veja que há uma pequena diferença entre a frequência angular do sistema amortecido com o sistema sem amortecimento. E o período que corresponde ao tempo de uma oscilação completa, ou seja, de um ciclo, é igual a 2π dividido por ômega, ok? Então, vamos analisar a situação específica por meio desse problema. O sistema de suspensão de um veículo de 1.400 kg de massa deforma 7,5 cm quando o chassi é colocado no lugar. A amplitude das oscilações diminui 50% em cada ciclo, ou seja, decorrido um período, a amplitude cai pela metade. Calcule os valores da constante elástica da mola, K, do amortecedor, e da constante de amortecimento B do sistema, para uma das rodas, supondo que ela suporte 350 kg. Então, note que aqui a gente está considerando que a massa do carro é igualmente distribuída entre as quatro rodas, ou seja, 350 kg corresponde a 1/4 de 1.400, que é a massa total do veículo. Então vamos ao código. Para responder esse problema, eu importei duas bibliotecas. A biblioteca NumPy, como NP, e a biblioteca Matplotlib/pyplot, como PLT. Apesar do problema não estar pedindo a construção do gráfico, nós faremos isso ao final. Então, destacando aqui os dados, a massa que cada roda suporta, 350 kg, a deformação da mola, 7,5 cm. Note que aqui foi transformado para metro, por isso esse fator 10 elevado a menos 2, que é a transformação de centímetro para metro. A redução da amplitude decorrido um ciclo, ou seja, um período, é igual a meio. A amplitude se reduz pela metade. E a aceleração da gravidade, g, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Note que todas as unidades estão no sistema internacional. Para determinar a constante elástica da mola, nós vamos usar a lei de Hooke, ou seja, F igual a kx, onde F corresponde ao peso que a roda suporta. Então veja que se F é igual a kx, o K é F dividido por x.
Então, o F é o peso, massa vezes a gravidade, e o x é a amplitude da deformação. Para determinar a constante de amortecimento, a gente vai usar essa expressão. Talvez seja a parte mais complexa desse problema chegar a essa expressão que corresponde à constante do amortecimento. Eu vou voltar aqui nas equações para que a gente possa entender melhor como essa expressão ela foi determinada. Então, voltando aqui nas equações, o que foi feito é o seguinte: considerando que a amplitude se reduz para 50% decorrido um período, nesse tempo eu substituí o período, ou seja, 2π dividido por ômega. E depois eu substituí que ômega é raiz de k sobre m menos b quadrado sobre 4m quadrado. Então, feito isso, essa substituição, e considerando que a amplitude se reduz à metade, decorrido um período, foi possível chegar a essa expressão isolando o b da equação. Então, nós temos que b é igual a menos 2 vezes logaritmo neperiano de r, que corresponde à redução, raiz quadrada de m vezes k, dividido pelo logaritmo neperiano de r elevado ao quadrado, mais 2 vezes π elevado ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Feito isso, vamos determinar a constante elástica e a constante de amortecimento. A constante elástica corresponde a 4,57 10 a quarta Newton por metro e a constante de amortecimento corresponde a 877 quilogramas por segundo. Então, o problema está resolvido aqui. Mas vamos dar um passo a mais para comparar a diferença das frequências angulares com e sem amortecimento. Então, a equação com amortecimento, como a gente viu anteriormente, é ômega igual a raiz quadrada de k sobre m menos b ao quadrado dividido por 4m quadrado. E sem o amortecimento, raiz quadrada de k sobre m. Vamos determinar também a frequência, que é a frequência angular dividido por 2π, e o período, que é o inverso da frequência, tanto para a situação com amortecimento, quanto para a situação sem um amortecimento. Eu usei o comando replace para substituir na resposta o ponto pela vírgula. Então vamos lá. Com amortecimento, a frequência angular é 11,36 radianos por segundo e sem amortecimento, 11,43 radianos por segundo. A frequência e o período correspondente com amortecimento, 1,81 Hz, e o período 0,553 segundos. E sem o amortecimento, 1,82 Hz e o período 0,550 segundos. Veja que a diferença é pequena, mas ela existe em relação aos com amortecimento e sem amortecimento. Para a construção do gráfico, nós vamos definir aqui duas funções. A função que corresponde à oscilação com amortecimento e a função que corresponde à oscilação sem o amortecimento. Então veja, com o amortecimento eu chamei x de t, que é a amplitude, multiplicado por e, elevado a menos bt dividido por 2m, e que multiplica a função que corresponde à oscilação, que é o cosseno de ômega t. Veja que nesse caso o delta é igual a zero, que é a constante de fase,
pelo fato de que no instante inicial t igual a zero, a amplitude é máxima. E a segunda função, que eu chamei de y de t, corresponde só à parte oscilante, sem a parte correspondente ao decaimento exponencial da amplitude. Então veja que a amplitude multiplica o cosseno de ômega t. O tempo varia de 0 a 4 segundos e eu escolhi 200 pontos nesse intervalo. Então aqui será construído o gráfico da função x de t, que eu escolhi a cor azul escura, e a espessura da linha 1,5. A função y de t também será construída. Eu escolhi a cor vermelha e ao invés de linha cheia, eu escolhi linha tracejada. Na linha de cima, note que o estilo de linha não foi escolhido. Então, automaticamente, ele constrói linha cheia. Aqui, como eu escolhi linha tracejada, vocês vão perceber no gráfico essa diferença. E a espessura da linha, 0,5. O eixo x corresponde ao eixo dos tempos, em segundo, e o eixo do y corresponde às posições em metro. Então, construindo o gráfico, aqui nós temos o gráfico que corresponde, esse em azul, corresponde à situação com amortecimento, com decaimento exponencial, e o que está em vermelho corresponde somente à parte oscilante, sem o amortecimento, ok? Essa biblioteca Matplotlib, ela permite uma diversidade de cores. Então aqui eu vou mostrar para vocês que é possível modificar essas cores, né? Então vamos lá. Veja que a biblioteca disponibiliza uma diversidade de cores, ok? Então, eu escolhi para esse gráfico essa Dark Blue, para o sistema amortecido, e o vermelho, que é o Red, comum, ok? Mas a gente poderia ter escolhido dentre essas opções outras cores. Então, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo que trata do movimento harmônico simples amortecido, e o gráfico nos permite perceber a diferença com um sistema sem o amortecimento. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.